aqui para receber a nossa adoração. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de São Marcos, capítulo 8. Estava lendo hoje pela tarde essa palavra. E Deus falou ao meu coração uma palavra, ao meu coração primeiro, e eu vou trazer para a igreja nessa noite e para os pesados amigos que aqui adentraram nessa noite. Marcos capítulo 8, versículo 27 em diante. São Marcos capítulo 8, 27 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mais outros, um dos profetas. E ele lhe disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. Estava lendo esse capítulo 8. No comecinho do capítulo 8, nós vamos ver que Jesus ele está no meio dos fariseus. Lá no capítulo 8, no versículo 11, Jesus está ali no meio dos fariseus. E os fariseus pedem um sinal para Jesus. A Bíblia diz que eles estavam disputando, mas para tentar Jesus, eles pedem um sinal para Jesus. E Jesus fala para eles que eles não iam receber. Jesus disse: essa geração não vai receber sinal nenhum. Em verdade, eu digo que não vou dar sinal nenhum para vocês. E no versículo 14, inicia dizendo sobre o fermento dos fariseus. Jesus entra no barco com os discípulos, e a Bíblia diz que os discípulos esqueceram de levar pão. E Jesus queria, logo em seguida do fato dos fariseus pedirem um sinal, Jesus queria ter uma conversa sincera com os discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos esqueceram de levar pão. E quando eles começam a comentar entre eles que eles tinham esquecido de levar o pão, Jesus olha para eles e diz para eles assim: olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus estava falando de coisa que aconteceu lá atrás. E aí os discípulos logo, eles arrazoando no seu pensamento, eles falam para Jesus: mas nós estamos falando isso porque nós esquecemos, Paulo. E Jesus diz para eles: por que vocês estão com dúvida a respeito disso? Vocês não viram os milagres que eu fiz entre vocês? E Jesus começa a mostrar a multiplicação que Jesus fez. Jesus toca falando com eles sobre a multiplicação, que Jesus alimentou muitas pessoas e sobrou 12 cestos. Depois Jesus fala da segunda multiplicação, que alimentou muitas pessoas e sobrou 7 cestos de pães. Então Jesus falando para eles ali: olha, eu multipliquei, vocês ainda não entendeis ainda, vocês não conseguem entender quem eu sou. E aí Jesus deixa passar, Jesus cura alguns discípulos. E no versículo que nós lemos, Jesus volta de novo no mesmo assunto. E aí Jesus fala assim: quem dizem os homens que eu sou? Jesus retorna ao assunto que começou lá atrás, porque os fariseus pediram um sinal para Jesus no céu. Faz um sinal, e aí nós vamos crer que o Senhor é o Cristo, mais ou menos entre linhas. E Jesus volta no assunto e diz para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros, Elias. E outros discípulos falaram: um dos profetas. Estava errado? Sim. Eram coisas boas a respeito de Jesus? Eram. Mas era mentira, porque Jesus não era nem João Batista, Jesus não era nem Elias e nem um dos profetas que levantaram. Aí, Pedro, tomando a palavra, Pedro diz: Senhor, eu sei que tu és o Cristo. E aí Jesus fala para os discípulos assim: a ninguém falar a respeito disso. Essa revelação que Pedro falou, que eu sou o Cristo, a ninguém falar. E eu lendo essa palavra, pensando aqui sobre um
que nós lemos aqui? Porque havia um pano de fundo para os discípulos. Havia ali uma febre messiânica, principalmente para aqueles que moravam longe de Jerusalém, moravam nas aldeias. Havia uma febre messiânica. Eles esperavam o Messias. Por isso que o profeta Isaías, lá no capítulo 9, ele vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros. Quando o profeta Isaías, há muitos séculos antes de Jesus nascer, ele fala sobre esse menino, e ele diz que o principado estava sobre os ombros dele. Havia lá no antigo Israel, entre os judeus, uma história, um costume em que os sacerdotes e os reis vestiam de manto, e no seu ombro havia uma insígnia, e nessa insígnia no seu ombro mostrava toda a autoridade que aquele rei ou que aquele sacerdote tinha. Mas o profeta Isaías, sem saber disso, séculos e séculos antes de Jesus nascer, ele disse: o principado está sobre os seus ombros, ou seja, a autoridade de Deus está sobre o ombro de um menino que vai nos nascer. E lá quando Jesus nasce, nessa época em que Jesus pergunta para os judeus, Jesus está perguntando para ele: quem dizem os homens que eu sou? Havia uma profecia a respeito do Messias. Pedro, tomando a palavra, Jesus diz: e vós? Os homens dizem o que eu sou, mas e vocês? O que vocês dizem? Quem eu sou para vocês? Quando nós olhamos para a história da mulher samaritana, nós vamos ver que ela tem uma conversa com Jesus ali no poço, e ela vai até a cidade e ela prega para os samaritanos. E a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 4 que quando ela prega, os samaritanos vêm correndo até Jesus. E eles vêm e falam: nós viemos pelo que ela nos pregou. Mas depois, conversando com Jesus, eles dizem: nós viemos pelo que ela nos pregou. Mas agora não é pelo que ela falou, mas é pelo que nós estamos vendo e pelo que nós estamos ouvindo. Olha a experiência com Jesus. Jesus, ele é para nós, muitos do que estão aqui nessa noite, pelo que alguém falou para você o que Jesus é. Mas nessa noite Jesus pergunta: o que eu sou para você? Qual é o meu significado na sua vida? Nós estamos no mês de dezembro, estamos prestes a comemorar o Natal, no mês para os homens. Lógico, Jesus não nasceu em dezembro, mas para os homens aqui na terra, nós estamos comemorando o Natal. Independente do mês, nós o adoramos porque ele é o nosso rei, mas estamos comemorando o Natal. E as pessoas estão aí viajando e preparando para a festa, mas muitas pessoas não sabem nem o significado de quem é esse Jesus. Mas nós estamos aqui nessa noite e sabemos quem é Jesus para nós, quem é Jesus para a nossa casa, quem é Jesus para a nossa família. Amém. Quantos de nós entramos aqui adorando ao Senhor, porque Ele não só é, mas Ele foi, Ele é e será na nossa vida o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é para nós aquele que cura, Ele é para nós aquele que liberta, Ele é para a igreja a multiplicação, Ele é para nossas vidas. E aí Jesus pergunta para os discípulos: quem eu sou para vocês? O que vocês dizem que eu sou? Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o enviado de Deus. Tu és o Cristo, aquele que havia de vir, e nós cremos. E para nós, hoje em dia, quem é Jesus? Talvez Jesus esteja para você, prezado amigo, com uma história que alguém contou para você do grande nascimento que os magos anunciaram o nascimento dele, mas nessa noite ele está aqui, você pode vê-lo pelos olhos da fé. Não tem aqui uma imagem de Jesus, mas pela fé ele está aqui nessa noite, e ele quer se apresentar a você, ele quer mostrar para você quem ele é nessa noite. Nessa noite ele pode ser aquele que vai entrar na sua casa e curar toda a enfermidade. Ele pode ser nessa noite aquele que vai entrar e vai libertar aquele que você veio aqui nessa noite buscar libertação para essa vida. Jesus está aqui. Quem ele é para você? Clame ele nessa noite e diz: Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o enviado de Deus, aquele que havia de vir e aquele que está entre nós nessa noite para receber a nossa adoração. Jesus está aqui, igreja.
Jesus está aqui. Não estamos aqui meramente por mais um cumprimento de estarmos aqui, por mais um culto, e até preparando para fazer viagem. Não, estamos aqui para adorá-lo e Ele está aqui nessa noite para receber a nossa adoração. Quantas provas, quantas lutas passamos durante esse ano, mas Jesus esteve conosco. Quantas bênçãos o Senhor nos deu durante esse ano e ainda quer continuar nos abençoando ainda neste ano. O Senhor Jesus está aqui nessa noite. Diga para Ele nessa noite: Senhor, o Senhor para mim é aquilo que eu preciso. O Senhor para mim, na minha casa, é aquilo que eu preciso, é o meu mantenedor. O Senhor nessa noite para mim é a minha dispensa. O Senhor nessa noite para mim é o meu milagre. É aquilo que eu preciso na minha casa, o Senhor é. Jesus está aqui, igreja. Estamos na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele pede nessa noite a sua adoração. Esqueça tudo que ficou lá para fora. Talvez você entrou aqui pedindo ao Senhor: Senhor, fala comigo nessa noite. E Deus está falando através dos louvores, está falando através da palavra. Deus está falando contigo nessa noite. E Ele está dizendo: eu estou aqui para abençoar a sua casa. Eu estou aqui para abençoar a sua família. Quem crê nisso nessa noite, adore, porque Ele está aqui para receber a nossa adoração. E com certeza Deus irá entrar na sua casa, na sua família. Deus vai entrar de encontro com a sua necessidade. Glória a Deus. Talvez você está aí atrás pensando: Senhor, como? Estava pregando há alguns anos atrás, na cidade de Carmo de Minas, no encontro de mulheres. E ali entrou uma jovenzinha para tirar foto, porque ela queria participar daquela reunião, mas era só para mulheres. E ela falou: eu vou tirar foto, e aí eu fico no meio das irmãs. E aquela jovem andava na galeria. E quando ela desceu, eu chamei aquela jovem lá na frente e disse para ela: jovem, você está andando a igreja inteira, mas Jesus está dizendo no meu coração que você está falando aí. Isso que essa irmã está pregando não existe. Porque a minha casa, a minha família não é isso. O relacionamento dos meus pais não é isso que ela está falando. Mas Jesus mandou dizer para você: se você crer, o seu relacionamento vai ser diferente do relacionamento dos seus pais. E Deus vai entrar na sua vida e vai abençoar a sua casa e a sua família. E quando eu disse isso, aquela jovem começou a chorar. E a família dela veio na frente e a mãe chorando disse, ela falou para mim: mãe, vamos embora de casa, porque isso não é família de crente. E a mãe disse: Deus vai falar contigo nesse congresso, Deus vai trabalhar na sua vida por esses dias. E ela disse para a mãe: eu não creio naquilo que a senhora falar, só se Deus trouxer alguém que não me conhece e falar ao meu coração. E naquele dia Deus falou com aquela jovem. Ela voltou para Jesus, aceitou Jesus naquele dia, porque Jesus é aquilo que nós clamamos. Aleluia. Se você clamar nessa noite, Ele vai de encontro com o seu problema, com a sua necessidade. Se você clamar nessa noite, Ele vai lá naquele problema que você já julgou que não tem solução, mas Jesus está aqui nessa noite. É por isso que nós o servimos. Nós o servimos não por aquilo que Ele já fez, porque nós já sabemos aquilo que Ele já fez. Nós o servimos e o adoramos, porque Ele é grande nas nossas vidas, porque Ele ainda intercede por nós, porque Ele ainda olha para nós, e a Bíblia diz que Ele olha para nós e Ele clama pelas nossas vidas. Que Deus nos abençoe nessa noite, que o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração nessa noite. Glória a Deus.